Boa tarde, gente. A aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade, ok? Então, qual é o nosso objetivo nessa aula? O objetivo nessa aula é que vocês entendam quando é que um número é divisível por 2, quando é que um número é divisível por 4, quando é que um número é divisível por 5 e quando é que um número é divisível por 10. Se vocês lembram da aula passada, divisível é quando a divisão é exata, ou seja, tem resto zero, ok? Então vamos lá. Quando você ver o número, que é analisá-lo, você vai saber se aquele número você vai poder dividir por 2, se você vai poder dividir por 4, se você vai poder dividir por 5, se você vai poder dividir por 10, tá certo? Então vamos começar. Divisibilidade por 2. Então, ó, quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 se for par. Então, todo número par é dividido por 2. Agora, o que é um número par? Então, vamos lá. Um número par é um número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo. Número 20 termina com 0. É par, então é dividido por 2. Número 42 termina por 2. É par, então é divisível por 2. Número 574 termina com 4. É par, então é divisível por 2. Número 806 é par, então é divisível por 2. 806 termina com 6, é par. Número 1298 termina com 8, é par, é divisível por 2. Então, divisível, a divisão tem que dar exata. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, 42 dividido por 2. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Baixo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Então, ó, resto 0. Se o resto é 0, a gente diz que essa divisão ela é o quê? Ela é exata. Então, se é exata, isso quer dizer que 42 é divisível por 2. Ok? Então, vamos lá agora. Divisível por 4. Um número é divisível por 4 somente quando? Então aqui, ó, divisível por 4, nós vamos ter duas situações. Preste atenção, por favor. Quais são as duas situações? Quando o número... Primeira situação, quando o número termina em 00. Exemplo, 100. Os dois termina em 00, então é divisível por 4. 1000 termina em 00, então é divisível por 4. 1800 termina em 00, é divisível por 4. Então, todo número que termina em 00 é divisível por 4, ok? Isso é a primeira situação. Qual é a segunda situação? Quando os dois últimos algarismos à direita for divisível por 4. Então, vamos ao exemplo, ó. 1024. Quais são os dois números dos dois algarismos, os dois últimos algarismos à direita? É o 24. 24 é dividido por 4? É, porque se nós fizermos 24 dividido por 4, dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada, ó. Resto 0, divisão exata. Então, como é que nós analisamos? Se 24 é divisível por 4, 1024 também é. Então, isso quer dizer que 1024 eu posso dividir por 4. Outro exemplo aqui, ó.
916. Nós vamos pegar os dois últimos algarismos à direita, que é o que? 16. E verificar se ele é dividido por 4. Então, ó, 16 é dividido por 4? Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Resto 0, divisão exata. Então, se 16 é dividido por 4, 916 também é. Então, ó, se você pegar aqui, ó, 916, ó. 916 dividido por 4. Você pega aqui, ó. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Baixo 1. 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Baixo 6. 6 dividido por 4 dá 8. Não, dá 9. 9, 9, 18, 18, 18, 36. Então, 9 vezes 4, 36. 36 para 36, 0. Então, ó, divisão exata. Isso prova que se o 16 é dividido por 4, 916 também é. Então, lembre-se. Se é divisível por 4, eu tenho duas situações. Se for terminado em 0, 0, então de cara já é divisível por 4. E se os dois últimos algarismos à direita, ó, os dois últimos algarismos à direita, for dividido por 4, o número todo também é. Então lembre-se, dividido por 4 eu tenho duas situações. Divisibilidade por 5. Então, ó, o número é divisível por 5 se termina em 0 ou 5. Então aqui, ó, 100 terminou em 0 é divisível por 5. 900 terminou em 0, terminou, então é divisível por 5. 205 terminou em 5, então é divisível por 5. 905 terminou em 5, então é divisível por 5. Então, só para vocês verem que é divisível, ó, vai dar uma divisão exata. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, nada. Baixo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5, nada. Então, ó, divisão exata, ok? Então, quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5, ok? E agora, por último, na aula de hoje, nós vamos ver quando o número é divisível por 10. Esse é bem simples. O número é divisível por 10 quando termina em 0. Terminou em 0 é divisível por 10. Então, ó, 100 terminou em 0. 900 terminou em 0. 200 terminou em 0. 10 terminou em 0. 2.350 terminou em 0. Então, qualquer número terminado em 0 ele é divisível por 10. Ok? Então, só relembrando, gente, nessa aula de hoje nós vimos quando é que o número é divisível por 2, quando ele é par. E quando é que um número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Depois vimos divisibilidade por 4. Temos duas situações, quando o número termina em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos à direita é divisível por 4. Divisibilidade por 5, quando o número termina em 0 ou em 5. E divisibilidade por 10, quando o número termina em 0. Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o que foi falado. Então, preste atenção. Determine o maior número de 3 algarismos, ó, maior número de 3 algarismos que seja. Esse número não é divisível nem... Letra A. Esse número não é divisível nem por 2 e nem por 5. Esse número é divisível por 2, mas não é por 5. Esse número é divisível por 5, mas não é por 2.
é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, preste atenção. O menor número com 3 algarismos é o 100. Por que, professor, 3 algarismos? Está aqui, gente, um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Então, o menor número com 3 algarismos é 100. E o maior número com 3 algarismos é 999. Então vamos lá, voltando aqui à pergunta. Agora que já entendemos qual é o maior número com 3 algarismos, que é quem? 999 é o maior número com 3 algarismos. Agora vamos responder aqui, Eu quero o maior número com 3 algarismos que não é divisível nem por 2 e nem por 5. Então, de cara, eu já sei que é quem? 999. Por que é 999? Não é por 2. Por quê? Para ser por 2, tem que terminar em 2, 4, 6... em 0, 2, 4, 6 e 8. Não termina. E para ser divisível por 5, tinha que terminar em 0 ou em 5. Então, não satisfaz nenhuma das duas. Então, é o maior número com 3 algarismos que não é divisível nem por 2 e nem por 5 é 999. Agora, vamos lá. Letra B. Eu quero um que é divisível por 2 e não é divisível por 5. Então, vamos relembrar. Para ser divisível, preste atenção, porque vocês vão ter que fazer essa análise. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 e em 5. Então, preste atenção. Como ele tem que ser divisível por 2 e não por 5, então ele não pode, se terminar em 0, é divisível pelos 2. Então, não pode terminar em 0. Ok? E não pode terminar em 5. Então, o maior número com 3 algarismos tem que terminar com 2, 4, 6 ou 8. Mas como eu tenho que encontrar o maior número, com certeza ele tem que terminar com 8. Então o número vai ser quem? Vai ser 998. Por quê? Agora vamos analisar. Ele quer que seja divisível por 2, mas não divisível por 5. Então vamos analisar. É divisível por 2? É, porque termina em 8. Se termina em 8, é divisível por 2, ok. Para ser divisível por 5, eu tinha que terminar em 0 ou em 5. Nem termina em 0 e nem termina em 5. Então, o maior número de 3 algarismos que é dividido por 2 e não é dividido por 5 é 998. Então, aqui, 998. Terceiro, agora ele quer que seja divisível por 5, mas não seja divisível por 2. Então, vamos lá. Para ser divisível por 5, tem que terminar em... Em que tem que terminar? Tem que terminar em 0 ou 5. Ok? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 e 5. Então, o número que nós queremos, ele pode terminar em 0, mas não pode terminar em 2, não pode terminar em 4, não pode terminar em 6 e não pode terminar em 8. Por quê? O que é que eu quero? Eu quero um número que é divisível por 5, mas não é por 2. Então, para ser divisível por 5, ele só pode terminar em 0 e 5. Então, vamos lá. Se eu quero o maior número
com 3 algarismos, com certeza ele tem que terminar em quanto? Em 5. Então, observe, ó, o maior número com 3 algarismos que termina em 5 é 995. Então, vamos analisar. É divisível por 2? Não, porque não termina em 0, não termina em 2, não termina em 4, não termina em 6 e não termina em 8. Então, não é divisível por 2. É divisível por 5? É, porque termina em 5. Então, o maior número com 3 algarismos que é divisível por 5, mas não é por 2, é 995. E agora, eu quero o maior número de 3 algarismos que é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Então, vamos analisar aqui de novo. Vou apagar aqui para não escrever muito. E vamos analisar aqui de novo, ok? Vamos lá. Para ser divisível por 2 tem que terminar em 2, 4, 6 e 8. Então preste atenção. Ele quer um número que seja dividido por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Raciocine comigo. Não pode terminar em 2, não pode terminar em 4, não pode terminar em 6, não pode terminar em 8 e não pode terminar em 5. Então, o único número que os dois podem terminar para ser divisível pelos dois é 0. Então, o maior número com 3 algarismos que é divisível por 2 e por 5 vai ser quem? 990. O maior número de 3 algarismos que é dividido ao mesmo tempo por 2 e por 5 é 990. Então vamos resolver aqui a segunda equação. Então vamos lá, segunda questão. Então, eu quero saber qual é o maior número de 4 algarismos que é divisível ao mesmo tempo por 4 e por 5. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o maior número de 4 algarismos? Só para a gente relembrar, o menor número de 4 algarismos é o 1000. E o maior número de 4 algarismos é o 9999, ok? Então, ó, o maior número de 4 algarismos é o 9999. Ele quer que seja divisível por 4 e por 5 ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente vai ter que lembrar? Para ser divisível por 4, eu tenho duas situações. A primeira situação é que tem que terminar em 00. A segunda situação é que os dois últimos números tem que ser divisível por 4. Então, ó, a primeira situação é que tem que terminar em 00 e que a segunda situação é que os dois últimos números tem que ser divisível por 4. E para ser divisível por 5, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Ok? Série de situações. Então vamos analisar, preste atenção. Para satisfazer as duas equações, as duas situações, divisível por 4 e divisível por 5, raciocine comigo. Ele não pode ser nessa segunda situação aqui. Por que não pode ser nessa segunda situação, professor? Porque se for divisível por 4, ele tem que ser um número par. Só vai dar certo se esse número aqui for terminado por 0, ok? Então, ó,
Se terminar por 2, por 4, por 6 e por 8, não vai dar certo. Agora, se esses dois últimos números aqui for divisível por 4 e terminar em 0, vai satisfazer a nossa equação, porque se terminar em 0, é divisível por 5. Agora, se terminar em 5, não é divisível por 5, mas não é divisível por 4. Então, 5 não satisfaz. Aqui, no 4, se terminar em 0, 0, ou se os dois últimos números da divisão for terminado com 0, satisfaz. Porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0. Então, se for 0, 0, o último número é 0. E se for um número que seja o primeiro um número maior do que 0 e o último número 0, termina com 0 também, então satisfaz. Então vamos lá, vamos procurar. O primeiro número que termina com 0 é o 9.990. Beleza. É divisível por 5? É, porque termina em 0. Agora vamos ver se 90 é divisível por 4. Então você vai lá, 90 dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 9, 1. Baixo 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Ó, diferente de 0. Então, 990 não é. Qual é o próximo número terminado com 0? É 9.980. Termina com 0? Termina. Então, é divisível por 5. Agora, nós vamos dividir, ver se isso aqui é divisível por 4. Se for divisível por 4... 9.980 também é. Então a gente vai pegar aqui, ó, 80 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Baixo 0 e 0. Então dá 20. Então, ó, resto 0. Então, é divisível por 4 e é divisível por 8. Então aqui, ó, o maior número de 4 algarismos que é divisível por 4 e 5 ao mesmo tempo é 9.980. Vamos para o outro aqui agora. Qual o menor número de 3 algarismos? Então, ó, o menor número de 3 algarismos que é divisível ao mesmo tempo por 2, por 4 e por 5. Então, ó, isso aqui a gente já viu na questão anterior. O menor número de 3 algarismos é o 100. Então vamos lá. Temos que fazer a seguinte análise. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou em 0, terminou. Então, é divisível por 2. Para ser divisível por 4, eu tenho duas situações. Se ele terminar em 0, 0, ou se os dois últimos números for dividido por 4. Termina em 0, 0, termina. Então, é divisível por 4. E a última situação, para saber se é divisível por 5, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Então, ó, termina em 0, termina. Então, é divisível por 5. Logo, o menor número de 3 algarismos que é divisível ao mesmo tempo por 2, por 4 e por 5 é o número 100. Então, gente, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Assistam quantas vezes forem necessárias. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Assim que eu puder responder a todos, eu responderei. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.